Oi, eu sou a Lorena, do terceiro ano B do ensino médio do SESI 416 São Bernardo do Campo. Hoje a gente vai falar sobre o nosso trabalho de conclusão de pesquisa, que fizemos ao longo de 2020. É uma profunda análise sobre horóscopo, linguagem, persuasão e cultura de massas. Vamos lá? Oi, meu nome é Juan, eu sou do terceiro ano B e é isso. Oi, eu sou Giovanni, número 11 do terceiro B. O surgimento da astrologia até hoje é um mistério, já que não tem nenhum documento que prove realmente como essa crença surgiu. Mas a maior teoria e consenso entre os historiadores é que esse costume surgiu na Babilônia em 1000 a.C., onde se acreditava que os deuses se comunicavam pelos posicionamentos dos astros. Sua consolidação aconteceu quando chegou à Europa medieval, inicialmente na Grécia, e em pouco tempo a maior parte dos reis tinham astrólogos para influenciar suas tomadas de decisões. Ainda assim, os médicos também foram influenciados, já que preferiam algumas posições dos astros para fazer procedimentos médicos, como a sangria. O declínio dessa crença aconteceu com a chegada da ciência moderna no século XVII, mas ainda assim não foi completamente erradicada, já que é possível ver traços desse estudo ainda nos dias atuais. A Igreja Católica, como em todas as grandes pesquisas, se faz presente. Seu posicionamento frente ao horóscopo enquanto público sempre se mostrava intolerante, mas há relatos de que faziam uso da astrologia, apresentando a hipocrisia da instituição. Esse costume se estendeu mesmo durante a Inquisição, em relação à biologia, meteorologia e climatologia. Essa prática só foi completamente banida com a chegada das reformas e do Index. A proibição se estendia desde a prática como arte divina, quanto os escritos astrológicos. É preciso também reconhecer a influência dessa decisão no desenvolvimento do planeta, já que houveram inúmeros documentos proibidos e restritos que poderiam ter auxiliado nos avanços tecnológicos de forma mais rápida, o que pode ser visto como alienação. O leitor, quando está lendo o horóscopo, consegue atribuir o significado que ele julga ser mais coerente. É fácil encaixar em sua própria vida o que está escrito ali. Sendo assim, o leitor não questiona as previsões do astrólogo e o astrólogo se livra de possíveis erros. Isso torna o horóscopo um gênero textual persuasivo, claro que implicitamente. Então, fica mais fácil de entender a definição de horóscopo. Segundo o dicionário enciclopédico Kugan-Larusse, horóscopo é o prognóstico sobre a vida de uma pessoa que os astrólogos pretendem tirar da situação de certos astros no mês e hora do nascimento dessa pessoa. A crença nos astros sempre tem seus adeptos. Sim, sempre tem aquela história de mas eu não acredito nessas coisas, mas dificilmente você encontra alguém que não conheça seu signo do zodíaco. As pessoas costumam procurar o horóscopo como uma saída para lidar com situações difíceis. Isso está intrínseco ao ser humano, buscar soluções em crenças, e possivelmente por isso os horóscopos estão tão presentes nos canais de comunicação. E é claro que, como estamos falando de horóscopo, eu não poderia deixar de citar nosso tão querido poeta Fernando Pessoa. Sim, Fernando Pessoa era um tremendo astrólogo. Ele tinha um amigo, o Cunha Dias. Pequena fofoca. Eles eram tão próximos que há rumores de que a dupla tenha tido relações além da amizade, mas nada se pode afirmar. Enfim, o Cunha Dias tinha tanta fé em seu amigo que até antes de divorciar-se de sua esposa, confirmou sua decisão com Fernando Pessoa. Para vocês terem uma pequena noção do saber do poeta, eu vou contar uma coisinha. Em julho de 1932, Fernando Pessoa foi acometido por uma doença grave. Porém, em uma análise astrológica, o astrólogo fala sobre uma síncope frustrada, ou seja lá o que foi, que possivelmente aconteceu em exata coincidência em seu horóscopo com Marte sobre Netuno. Pessoa diz: pareceu um fenômeno estranho, não muito diferente de um começo astral, e o seu resultado teve certamente muito de uma perturbação etérica. Ou seja, ele conseguiu prever que seria acometido por uma doença, o que nos mostra a habilidade excepcional que Pessoa tinha. Eu falei que ele era fera. Até quando Fernando Pessoa já havia falecido, Cunha Dias se referia ao amigo como astrólogo, e quando ia visitá-lo enquanto vivo, dizia que estava indo consultar o bruxo. Vejamos,
E não é à toa que a astrologia é a estrutura mitológica mais compreensível que existe na cultura humana. A própria escolha da linguagem está relacionada à necessidade social e pessoal a qual a língua caberá. Bem, se a gente pega o horóscopo, por exemplo, no século XVII, ou desde lá, desde antes até, o horóscopo sempre teve um papel um tanto quanto alienante, um tanto quanto de reestabelecer uma ordem. Então, enquanto no século XVII os nobres pagavam astrólogos para fazer previsões que os favorecessem, ou falavam sobre a ascendência de um grande rei, ou sobre virtudes, ou coisas assim, agora no século XXI, que nós não temos mais uma força tão grande da nobreza e nem da igreja em si, o que vai acontecer é que o capitalismo vai se incorporar do horóscopo para fazer o que a gente chama de entretenimento com um papel alienante. Isso é parte de algo que nós conhecemos como a indústria cultural. O que a indústria cultural vai dizer é que todos os meios de cultura, de propagação de informações, de entretenimento em geral, eles vão servir para ajudar o sistema, para reiterar a lógica do sistema, que no caso nosso é o capitalismo. Então o horóscopo também vai se tornar parte da máquina do sistema. Então, a gente consegue perceber muito isso pelo João Bidu, quando o João Bidu dá uma entrevista e ele fala que, olha, a gente é astrólogo, mas a gente também quer ganhar dinheiro. Então, isso mostra como que a lógica se deturpou. Bem, o que acontece é que no capitalismo a gente tem uma lógica de produção um pouco diferente do que a gente via nos outros séculos. O que acontece é que a gente tem uma produção excessiva, mais do que a gente pode consumir, e isso acarreta também num consumo excessivo e numa exploração também excessiva. Então, isso acaba acarretando em algo que nós conhecemos como o paradoxo da escolha, a teoria do paradoxo da escolha. O que é isso? Essa teoria é que quanto mais possibilidades você tem, quanto mais direções você pode seguir, mais você vai se tornando indeciso e assim insatisfeito, porque escolher uma coisa significa que você está abdicando de muitas outras, e isso te torna desmotivado. A insatisfação é boa, para o capitalismo ela é boa, porque quando você está insatisfeito, você compra coisas, você procura dentro do sistema as soluções para essa sua insatisfação. Agora a desmotivação não é boa. Por quê? Porque ela vai gerar um problema naquela roda, um problema naquele ciclo. E esse ciclo, ele não pode ser quebrado, porque senão você quebra toda a lógica de produção. E o horóscopo vai entrar aí. O horóscopo ele vai entrar para reiterar essa lógica produtiva. Ele vai entrar como um sonho que, embora eu dê ele para você, você não possa realizar. Por quê? Porque o horóscopo ele vai dizer que você, olha, daqui um tempo, daqui uma semana, se você focar muito no seu trabalho, coisas boas vão acontecer. O horóscopo ele sempre vai servir, nesse sentido, para ser um ópio do povo. Ele vai dar uma esperança, mesmo que sem nenhuma chance de se realizar. Então, as lógicas do sistema vão estar ali dentro, lógicas de meritocracia, lógicas de colocar o trabalho em primeiro lugar, vão estar sempre por ali. Então, quando o horóscopo diz para você que é bom você focar no trabalho essa semana, ou você devia sair menos, ou tomar cuidado com o seu dinheiro, ele está dizendo para você entrar nessa lógica do sistema, ele está te seduzindo para isso. Ou quando o horóscopo diz que você vai ter uma grande notícia, ou coisa assim, ele está querendo te dar esperança. Ele está querendo fazer com que você fique nessa de que, olha, se eu me esforçar muito, o sistema vai me ajudar. O que não é uma verdade. O sistema tende a te explorar, não a trazer qualquer ajuda, mas o horóscopo traz essa visão para você. O que acontece é que ele então vai se moldar ao mercado, ele vai se moldar às necessidades. A gente pega um horóscopo do começo do século XX, ele vai ser diferente de um horóscopo agora do começo do século XXI. Por quê? Porque as necessidades do capitalismo são diferentes. Então, se as necessidades do capitalismo são diferentes, o horóscopo também vai se tornar diferente. E assim, ele faz parte de toda essa lógica de produção e toda essa lógica de consumo, ajudando, então, a trazer essa esperança falsa e essa necessidade da pessoa se integrar ao sistema. Gostaríamos de agradecer às nossas famílias que nunca nos permitiram desistir. E um agradecimento especial à professora Ilvanita, à professora Tami, ao professor Emerson e ao professor Ari. Sem o conhecimento compartilhado em suas aulas riquíssimas, não teríamos bagagem suficiente para concluir nosso trabalho e trajetória. Obrigada! É isso, pessoal. Se gostou, curte aqui embaixo e compartilha com os coleguinhas. Até mais!